Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula eu vou passar para você os padrões da Zika. Indicadores, tá? Deixa eu apagar aqui essas duas para poder configurar junto com vocês. Vai vir indicadores. Nos indicadores vai lá em popular, vai em Bollinger Bands. A gente vai fazer uma primeira Bollinger com período 20 e desvio 2.5. Bota ela aí de cor roxa, a parte de cima e a parte de baixo de cor roxa. Vamos clicar lá de novo, indicadores, popular, Bollinger Bands, para adicionar a próxima Bollinger, também de período 20, agora com desvio 3.0, tá? E a cor vai ser amarela, parte de cima e de baixo, amarelo também, da mesma cor, tá bom? E vai dar o apply aí. Beleza, galera. No que vai consistir essas nossas análises utilizando a banda de Bollinger, as duas bandas de Bollinger. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tinha falado em aulas anteriores aí para vocês. De Bollinger que a gente colocou, elas vão nos auxiliar a ter uma melhor tomada de decisão na hora de operar. Como assim? Primeira coisa, as bandas de Bollinger, elas servem como se fossem uma zona de resistência. Elas mostram a zona de resistência e mostram as zonas de suporte, tá? Lembra lá da linha de suporte verde, a linha de suporte vermelha? Então, da mesma forma que a gente aprendeu lá a traçar as linhas de suporte e resistência, aqui a própria as Bollinger Bands já vão traçar para a gente automaticamente durante a operação o que qual é a zona de suporte e qual é a zona de resistência. Beleza? Lembrando que as zonas de suporte ficam abaixo e as zonas de resistência ficam acima, beleza? Aí, Rodrigo, primeira dica que eu dou, galera, vá parando o vídeo, pausa o vídeo e anota tudo que eu for falando, tá? Vão ter algumas condicionais aqui ao longo do vídeo e é importante que vocês anotem para entender melhor como utilizar isso daí, tá bom? Primeiro grande padrão da Zika, operando com a estratégia Lira nos pares JPY. Galera, sempre que, presta atenção, sempre que os candles forem se aproximar muito ou da parte superior da Bollinger ou da parte inferior, provavelmente está próximo de acontecer uma Zika, beleza? Então vamos lá, vamos procurar aqui um momento que isso aconteceu para poder... Vamos lá, aqui está um belo exemplo disso. Vamos lá. Bom, estava vindo aqui nas operações normais, o quarto e o quinto candle, tá? Você sempre vai pegar para analisar o quarto e o quinto candle. Então, se o quarto e o quinto candle, que são os dois últimos do quadrante, eles tiverem ou com o corpo ou com o pavio encostando, seja na Bollinger de 2.5, que é a Bollinger roxa, ou na Bollinger de desvio 3.0,
qualquer uma das duas que eles estiverem encostando, se encostou, fica atento porque vai acontecer, pode acontecer uma zica em seguida. Então, encostou o pavio na Bollinger, o que aconteceu depois? Zica, uma zica grande, beleza? Nesse caso aqui, galera, rompida, tanto no quarto quanto no último candle, no quarto e no quinto candle do quadrante, mesmo elas estando tentando romper, por já ter acontecido uma zica atrás, por ter acabado de acontecer uma zica, a gente vai operar normalmente, tá? Se acontecer esse cenário aqui e não tiver acontecido uma zica atrás, logo atrás no quadrante anterior, aí sim você não vai operar, vai aguardar um próximo momento para poder entrar em operação, beleza? Nesse caso a gente só teria entrado em operação dessa resistência aqui duas vezes, né? Já tinha tentado uma vez aqui antes, no mesmo quadrante. Então, se tivesse cenário aqui de estar tentando recorrentemente romper a Bollinger, também fica alerta, porque pode acontecer uma zica, da mesma forma que aconteceu aqui, tá? Aí, Rodrigo, uma outra pergunta. Se aqui tivesse acontecido uma zica, desculpa, se aqui tivesse acontecido uma zica, como não aconteceu, mas se tivesse acontecido uma zica, aí você poderia entrar em operação normalmente aqui, tá? Porque é aquela mesma coisa. Pela probabilidade, duas zicas não acontecem simultaneamente com tanta recorrência. É muito raro isso acontecer, tá bom? Nesse caso aqui, como aqui já tinha dado uma zica, tá vendo? É o que eu acabei de falar. Se aqui já tinha dado uma zica, por mais que aqui essas últimas 4 velas tenham terminado com pavio ou com corpo em rompimento da Bollinger, por mais que isso tenha acontecido, tinha acabado de acontecer uma zica aqui atrás, então você poderia ter entrado normalmente em operação aqui e teria saído vitorioso, beleza? Show! Agora eu quero mostrar para vocês, vamos aqui de novo, vamos lá. Pegou a Bollinger aí, viu que tá chegando no final da Bollinger. Uma vela, tá vendo? Uma vela aqui que quase encostou
quase encostou na Bollinger, só que essa vela que quase encostou na Bollinger era uma vela que não estava apontando, por exemplo, a Bollinger daqui não estava apontando para o alto, você só conseguiria ver aqui o desenho até aqui, tá vendo? Só esse desenho da Bollinger, tudo que está aqui você não conseguiria ter visto. Então, essa Bollinger aqui estava apontando para baixo. Então, você teria entrado em operação aqui, mas teria tomado um loss, tá? Então, teria tomado loss aqui, o que você teria feito? Você teria entrado aqui nessa primeira entrada seguinte com o valor de terceiro martingale ou valor duplicado, o que você escolher, tá? E teria saído vitorioso, teria recuperado essa zica daqui. Vamos lá. Essas duas aqui não encostaram, então teriam essas aqui não terminaram encostando, essa aqui praticamente não encostou, tá? Só se tivesse um pavio aqui encostando. Vamos continuar aqui. Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui, teria entrado normalmente a operação aqui, porque não encostou nem o pavio, nem o corpo, na quarta, no quarto e no quinto candle. Então, continuaria operando normalmente. Aqui também normalmente. Normalmente. Aqui. Aí, aqui já começou o alerta. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Tivemos aqui, ó, o terceiro candle que tentou romper, foi além da zona de rompimento das duas Bollingers. O quarto candle tentou chegar na Bollinger, ou na Bollinger ou nas duas Bollingers. Então eu não entraria em operação porque seria um grande, forte indicativo também de uma ocorrência de zica provável, beleza? Aqui, galera, nesse momento, o que aconteceu? Diz pra gente que uma zica não acontece seguida de outra com tanta frequência. Então, na verdade, com uma frequência muito rara. Então, se já tinha acontecido uma zica aqui, ó, aconteceu uma zica aqui, poderia ter entrado normalmente a operação aqui mesmo, com os candles encostando na Bollinger. Beleza? Aqui, nesse caso, como aqui atrás, como teve uma zica recente aqui também, de um quadrante só, também teria entrado em operação normalmente, tá? Por mais que tenha tido 3 candles aqui que fecharam em rompimento da Bollinger de 2.5, teve uma zica com um quadrante só de diferença atrás, né? Então, teria entrado em operação normalmente também. Se não tivesse tido uma zica aqui atrás, isso aqui seria um forte indicativo de que aconteceria uma zica aqui, tá? Como não era o caso, entramos em operação normalmente, vitorioso. Bom, nesse caso aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, não teve uma zica acontecendo aqui atrás, um curto espaço de tempo. O que a gente teria feito aqui? Como teve 2 candles rompendo aqui a Bollinger de 2.5, o quarto e o quinto candle rompendo a Bollinger de 2.5 de desvio, a gente não teria entrado em operação. Mas se você quiser operar nessas situações aqui, se você quiser operar evitando de entrar na primeira entrada e só entrar no primeiro e no segundo martingale, você pode, tá? Nesse caso aqui, eu, Rodrigo, não teria entrado em operação de jeito nenhum, que poderia ter vindo mais uma zica, beleza? Então, nesse caso, quem quiser, eu não recomendo, mas quem quiser poderia ter operado aqui só no primeiro e segundo martingale e teria saído vitorioso, tá? Mas poderia ter dado uma zica também, porque o quarto e o quinto último candle anterior, no quadrante anterior,
finalizaram em rompimento da Bollinger 2.5. Então, ação ou não quando acontecer esse tipo aqui de toque. Bom, vamos lá. Se acontecer esse tipo de toque aqui, aonde o quarto e o quinto candle, vamos lá, o quarto candle encostou na Bollinger e terminou num semi-rompimento, tá? Terminou num semi-rompimento. E o quinto candle tentou romper, mas respeitou e voltou para dentro da zona. Nesse caso, vou repetir. Se nesse caso aqui a gente tiver um candle que praticamente rompeu e o quinto candle, no quarto e no quinto, tá? O quarto quase rompeu e o quinto candle tentou romper, mas respeitou a zona de resistência e voltou para dentro da Bollinger, aí você não entraria em operação na primeira vela do quadrante seguinte, entraria só no primeiro e no segundo martingale, beleza? Aí sim você poderia entrar em operação, beleza? E nesse caso aqui, a gente teve uma vela aqui tentando romper, mas não rompeu, respeitou. E a última vela terminou rompendo a Bollinger. Quando a última vela, sempre que a última vela terminar em rompimento, ou seja, terminar além da Bollinger, terminar fora da Bollinger, sempre que isso acontecer, você não entra em operação, porque é um forte indicativo também de zica, como foi da maneira que aconteceu, ok? Se terminar a quinta vela em rompimento da Bollinger, não entra em operação. Ó, aqui, ó, vamos lá. Aqui teve um candle que tentou romper muito forte além da Bollinger. E o que aconteceu? Ele respeitou assim, ele terminou em rompimento, né? O quarto terminou em rompimento. O quinto chegou próximo do rompimento, mas respeitou e voltou para dentro da Bollinger. Nesse caso aqui, a gente teria entrado só no primeiro e no segundo martingale. Então, teria entrado para cima no primeiro martingale, para cima no segundo martingale, e aí sim teria tomado o primeiro loss. Beleza, galera? Teria tomado o primeiro loss aqui, tá? O que você ia fazer aqui? O que você faria aqui nesse momento aqui, se você tomou um loss? Consequentemente, você ia tentar entrar na primeira entrada do quadrante seguinte com o valor de terceiro martingale ou com o valor da tua entrada dobrado. Nesse caso aqui, por mais que a operação tenha terminado neutra aqui, mostrando o doji como se estivesse neutro, se você tivesse feito a entrada certeira aqui no fechamento da vela, aos 31 segundos, você teria pego aqui, ó, o valor aqui, o fechamento foi aqui. Ou seja, concorda que foi acima do valor que você pegou na entrada? Ou seja, você pegou aqui e ele terminou aqui. Você teria terminado com uma vitória, beleza? Teria terminado vitorioso aqui. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O quarto candle quase rompeu, o quinto candle terminou em rompimento. O que você faria? Não opera. Não opera. Poderia ter dado uma zica, não deu, mas poderia ter dado uma zica, beleza? Então não era para operar nessa ocasião aqui, beleza? Então, bom, galera, seria essa aí a estratégia a gente utilizando a Bollinger Band para poder aumentar o nosso embasamento aí, o nosso conhecimento para operar junto com a estratégia Lira. Isso aí vai facilitar muito a tua tomada de decisão para que você evite bastante tomar uma zica, beleza? Galera, só pra gente poder entender esse mercado do jeito que ele está aqui, com várias zicas uma atrás da outra, você não teria entrado em operação nesse mercado se você tivesse mapeado ele antes. Tá? Se você tivesse mapeado esse mercado antes, não teria entrado em operação, consequentemente, não teria tomado essas zicas todas, beleza? Então, sempre lembrem de mapear cada um dos ativos primeiro, antes de tomar a decisão de começar a operar em um deles, tá?
No final do módulo 2, só para que vocês saibam também, no final do módulo 2, a gente vai ter uma aula bônus, onde eu vou ensinar um pulinho do gato, para que vocês identifiquem os momentos ruins e os momentos bons do mercado, não só mapeando, mas também com um pulinho do gato aí que eu vou mostrar para vocês. Fiquem atentos que essa aula bônus aí, ela vai ficar liberada aí 10 dias depois, entre 7 e 10 dias depois que você adquirir o curso, tá? Então dá tempo para você ir treinando bastante as estratégias, para depois você pegar essa aula bônus aí, que vai te dar um bônus excelentíssimo, que eu uso diariamente e que me auxilia demais a identificar os mercados que estão ruins, os horários ruins de operar,